Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Bom, essa live é para você que lida com adolescentes e a gente está aqui para falar das nossas emoções. Por que é importante a gente, enquanto adulto, enquanto pais, para que serve? Para que a gente está aqui para reconhecer as nossas emoções, né? Qual que é o objetivo disso? Então, essa é uma live para você que tem um adolescente e para entender da importância disso, tá bom? Então, vamos lá. Como sempre, as lives elas são curtinhas, o objetivo é mais fazer uma explicação, tá? Então não vai ser muito longa, não tenho esse objetivo. Então fica aqui para entender. Bom, eu quero começar falando dessa importância, né, da gente reconhecer e entender nossas emoções, com um artigo que foi feito, foi publicado pela Harvard, que eu até comentei já algumas vezes aqui, e que ele traz essa questão de como essa relação, né, pais e filhos, de pais deprimidos, pais ansiosos, como isso afeta esses adolescentes, né? Então, ele é um estudo recente, de 2021, deixa eu até... Não, ele foi feito em 2021, publicado na metade do ano passado, então ele é super recente, tá? E a gente tem essa necessidade, então, quando eu trago a proposta da gente falar sobre as nossas emoções, é porque olhar para elas, compreender as nossas emoções, está ligado à nossa saúde mental, à nossa qualidade de vida enquanto adulto, né? E isso impacta nessa relação tanto por coisas que eu vou falar mais para frente em relação à própria relação com esse adolescente, com os nossos filhos, e como que isso é visto, né, de uma forma não proposital, uma forma intuitiva mesmo ali, né, dessa percepção desse adolescente em relação a como nós estamos. Então, quando os pais eles estão ansiosos ou deprimidos, isso é perceptível, né, para os adolescentes, e isso impacta eles também, né, nessa relação, tá? Então, como eles conseguem ter um relacionamento com esses pais, o quanto eles conseguem, eles próprios, se regular, né, com esses pais, que é uma coisa importante que a gente vai ver. Deixa eu só fechar uma porta aqui, gente, que tá dando eco, eu não sei se vocês estão escutando. Só um pouquinho. Para mim tá muito perceptível, e aí parece que depois no gravado fica ruim, né? Então eu quero resgatar esse estudo porque ele foi... eu falei bastante dele já, né? E ele tem um passo a passo também de como que a gente precisa lidar com isso. E um desses passo a passos é justamente a gente orientar, né, os pais nesse autocuidado e nesse apoio aos adolescentes. Só que como eu apoio os adolescentes, como que eu ajudo eles a entender essas emoções e eu entender as emoções dos meus filhos ou do meu filho, se eu não consigo entender as minhas emoções? Então, é por isso que a gente precisa falar dessa regulação dessas emoções, ok? Ui, que tá difícil hoje, hein, gente? Então, vamos lá. Então, quando a gente fala em adolescência, e você que tá aqui, você vai entender que quando a gente fala em adolescência, a gente tem... O adolescente, ele tem uma intensidade em como ele sente, desculpa. Ele tem uma intensidade em como ele sente essas emoções, né? Isso acontece justamente por conta do processo de desenvolvimento do cérebro dele, né? Que ainda não está completamente formado em volume e nas suas conexões. Então, quando a gente fala em emoção, eu vou explicar de um jeito aqui, gente, bem simples, tá? Mas é só para vocês entenderem. No nosso cérebro existe uma coisa que se chama
sistema límbico. Depois você procura aí a imagem. Então, o que acontece? Quando a gente tem uma emoção que é acionada, isso vem da amígdala, que fica lá no meio do nosso cérebro, embaixo, assim. Fica mais fácil visualizando, mas vai comigo. E quando eu tenho essa emoção liberada, que geralmente é uma emoção que a gente entende ruim, né? Como medo, a tristeza, enfim, vou pegar o medo como exemplo. Então, a gente tem esse medo que é liberado ali pela amígdala por algo que aconteceu, tá? Então, o que acontece? Esse medo ele vai subir para o sistema límbico, que é como se fosse um C ao contrário. Então, ele sobe para esse sistema límbico e dentro ali desse processo existem áreas do nosso cérebro que vão fazendo o trabalho de regular essa emoção, tá? O que é regular? É justamente eu conseguir sentir menos, tá? Sentir com menos intensidade, eu não ficar sequestrado naquela emoção. Então, quando eu tenho ali essa emoção liberada, o sistema límbico ele vai buscar recurso, né, lembranças para lidar com aquela situação. Então, se eu já vivi essa situação e como que ela foi para mim, e se esse recurso ele for positivo ou negativo, eu consigo regular ou não, acionando também as outras áreas do meu cérebro. A última área que vai ser acionada é o córtex pré-frontal, que é a parte, eu brinco assim, que é um adulto monitor, que fala assim, gente, vamos colocar ordem nessas coisas. O meu cérebro ele não tem o sistema límbico, Amanda. O meu cérebro ele não... deixa eu ver, acho que não. Acho que ele não tem o sistema límbico, não. Então, mas o mais importante, tá, vamos lá. O racional, né, esse monitor do nosso cérebro, que é o córtex pré-frontal, ele quem vai dizer assim, não é para tanto. Ou a gente pode se regular, ele não tem, gente, não vai dar para mostrar não. Calma, que senão eu não consigo fazer duas coisas ao mesmo tempo. Então ele vai dizer, ele vai conseguir trazer essa racionalização para aquilo que está acontecendo, isso de forma muito rápida, só que ele pega também outras áreas do nosso cérebro, tá? Então o que eu quero que vocês entendam? Que quando a gente fica acionado nessa emoção, então vamos pensar na seguinte situação. Eu vou dar o exemplo que eu usei ontem, inclusive. Então, eu passo o dia inteiro trabalhando, eu saio cedo, eu almoço no meu trabalho, eu volto tarde e quando eu chego, eu pedi para o meu adolescente, para o meu filho, só lavar a louça e ele não lavou. E aí eu pergunto se ele estudou e ele diz que não. E aí o que ele ficou fazendo? Ele ficou mexendo no celular. E a gente fica o quê? A gente fica pistola, não é verdade? Esse pistola, o que é? É a minha raiva, certo? Então, isso causa em mim essa raiva por conta da minha história de vida, que pode ser eu não sou respeitada, tudo que eu faço não é valorizado, enfim, tá? Então existem vários contextos aí, porque cada pessoa é uma pessoa. Mas essa emoção, ela vai ser acionada, que é da raiva, tá? Então eu acionou lá na minha amígdala, a raiva que vai para o sistema límbico. Quando eu vou... Gente, não precisa se preocupar com o nome não, tá? Eu sei que pode ser meio teórico, mas é que eu quero explicar para vocês o seguinte. É como se a gente ficasse num pimbolim dessa emoção. Então, nesse C ao contrário, que é o meu sistema límbico, ao invés de eu fazer o processo e conseguir regular, trazendo todos esses recursos, eu fico sequestrado nessa emoção. E aí, quando eu não compreendo isso, quando eu não consigo controlar, seja quando eu não estou entendendo a minha emoção, seja regular quando eu já entendi, o que eu vou fazer é brigar com o meu adolescente. Então tá, então eu cheguei em casa, fiquei pistola porque ele não fez as coisas, eu já entendi que ele muito provavelmente ficou jogando videogame, ele ficou mexendo no celular e não fez o que precisava ser feito, certo? Então eu fico ainda pior, de raiva. E aí, o que eu faço? Eu brigo com esse adolescente. O adolescente, por sua vez, ele vai entender o quê?
que ele estava cansado e não conseguiu, que ele não conseguiu se concentrar porque tinha gente em casa fazendo barulho e por isso ele não fez as coisas, que ele foi fazer outra coisa e esqueceu de lavar a louça. E aí a gente briga com ele não sabe lidar com essa emoção. Quando a gente tem uma emoção no cérebro do adolescente acionada, o que a gente precisa é ajudar ele a regular, e quando a gente está bravo e não regula as nossas emoções, a gente não está ajudando esse adolescente. Vamos recapitular, porque eu acho que ficou confuso. Então vamos voltar para a gente. Eu estou bravo, eu estou brava com o meu adolescente, né? E aí, então no meu comum ali, antes de eu entender todo o processo emocional, de como eu faço para não brigar com esse adolescente, o que eu vou ter ou eu vou brigar com esse adolescente, ou eu vou me controlar, né? Eu vou guardar aquilo para mim, vou fingir demência, vou tentar não conversar com ele, ou vou conversar de uma forma tentando ser amigável, mas essa raiva ficou. Tá. E aí, eu não lidei, eu não consegui regular essa emoção. Quando eu regulo essa emoção, o que eu entendo? Eu entendo o que eu estou sentindo, eu entendo por que eu estou sentindo e eu regulo com algumas estratégias, tá? Eu regulo com estratégias de eu vou tomar um banho antes para entender as minhas emoções, me acolher nesse sentimento, né, de falar, tá tudo bem, eu tô com raiva, eu tô no direito de me sentir com raiva, mas eu preciso agora ajudar o meu filho, tá? E por que isso? Porque se eu chego e brigo com o adolescente, então vamos pensar aqui pelo lado do adolescente. Ele passou o dia sozinho, ele passou o dia, se não sozinho, mas sem a tua companhia, sem a tua presença. E ele não está bem, ele não consegue lidar com tudo que ele precisava fazer. Ou ele não consegue se organizar para fazer tudo que ele precisa fazer, tá? Então ele não consegue, seja por questões emocionais, seja porque ele não consegue ali fazer alguma rotina. O que eu preciso é ajudar ele, certo? Quando a gente não dá esse suporte, o que eu estou gerando nesse adolescente é estresse, né? No sentido que o cérebro do adolescente, ele é bombardeado por emoções, tá? Então ele tem muitas emoções acontecendo com ele. Isso por conta do próprio neurodesenvolvimento dele, né? Então a forma como o cérebro dele está em massa e em conexões, e por questões hormonais, por questão do desenvolvimento, dessas conexões que estão se fazendo e se refazendo, esse cérebro está bombardeado de emoções. Então, ele está o tempo todo tentando se regular, né? Às vezes ele consegue e às vezes ele não consegue. O que a gente precisa fazer para ajudar esse adolescente a lidar com essas emoções? Ajudando ele a se regular. Como é que eu consigo ajudar o adolescente a se regular? Me regulando, entendendo o que eu estou sentindo. Porque se eu não consigo reconhecer em mim o que eu sinto, eu não vou conseguir identificar no outro. E aí, se o adolescente sente raiva e eu sinto raiva porque ele sente raiva, porque o significado que eu tive de raiva é de que eu não posso sentir, então eu vou ficar com raiva porque o adolescente está com raiva e eu não sei lidar com aquela raiva e eu acho que ele não está no direito de se sentir, porque esse foi o significado que eu dei para minha raiva. Então, olha como é complexo e como que é importante a gente compreender o nosso funcionamento, compreender as nossas emoções para conseguir também ajudar esse adolescente. E aí, ainda sobre o cérebro do adolescente, por conta disso tudo que eu já falei, existe uma baixa, não sei se capacidade não, mas uma baixa condição de controle dos impulsos, né? E talvez por isso ele não lavou lá a louça, por quê?
porque para ele era muito mais gratificante ficar no celular conversando, jogando, e ele não lavou a louça, e ele não estudou, porque estudar é chato, porque estudar é difícil, foi o significado que ele deu para isso. E esse controle de impulso, então, faz com que ele tenha esse tipo de comportamento. Mas também o controle de impulso faz com que ele sinta e demonstre mais as emoções. Porque se ele não está conseguindo controlar isso, gerenciar isso, a forma que ele vai fazer é demonstrando. Então vamos entender aqui. O cérebro do adolescente em desenvolvimento demonstra suas emoções porque ele não consegue regular, certo? Então ele não consegue regular por conta do impulso. Ele tendo essa questão do impulso de às vezes fez e ele já percebeu talvez que não precisava ter dito algo, não precisava ter reagido de uma forma, tentou ali regular e não conseguiu, e claro, gente, isso não é consciente o tentar regular, tá? Se ele não tem essa condição, se ele não teve essa estrutura. Então é um processo ali do próprio cérebro, tá? Isso tudo vai depender da história desse adolescente. Então, ele tá ali, bravo com alguma coisa, com algo que ele sentiu, com alguma coisa que ele não conseguiu lidar, e ele coloca para fora. Eu, aqui do meu lado como mãe, estou pistola porque ele não fez algo. E aí, ao invés de ajudar ele a ligar, a controlar, a regular essa emoção, eu brigo com ele. E eu digo para ele, não gostei, brigo, enfim, grito, chamo de sei lá, de irresponsável, não sei, mando para o quarto, e tudo que ele precisava era de acolhimento. Então, ao invés de colher, eu falo, sai daqui, não quero saber. Se a gente consegue compreender as nossas emoções, e se entendendo as nossas emoções e não dizendo que não posso sentir porque o meu filho tem razão, não é isso. É sobre eu compreender como eu me sinto com aquela situação, conseguir me regular minimamente que seja, para poder acolher ele, para daí sim vocês conseguirem conversar em algum momento, seja naquele momento se for possível, seja depois, para conseguir achar soluções para ajudar esse adolescente nessas atividades que ele tem. Gente, tá fazendo sentido? Ou eu tô me enrolando muito? Porque para mim faz todo sentido, mas eu preciso saber se faz sentido para vocês. Não sei quem que tá aí, mas se alguém puder me dizer se tá fazendo sentido, se tá dando para acompanhar minha linha de raciocínio, obrigada, Amanda. Então, uma frase que eu quero deixar para vocês, que eu acho assim super forte, e eu acho que isso faz a gente entender este processo, é que quanto mais desregulação emocional, então quanto mais o meu adolescente ele tá explosivo, intenso, às vezes com uma raiva que você nem entende de onde veio, numa tristeza que você nem sabe de onde veio, que você fala, meu Deus, eu não falei nada para tanto. Quanto mais essa desregulação, mais acolhimento eu devo dar. Entenderam? Então, quanto mais desregulação do adolescente, mais acolhimento eu devo dar para ele. E aí, como é que eu vou fazer isso, gente? Se eu chego em casa cansada, pistola, que o meu adolescente nem estudou. Porque se ele tivesse passado a tarde estudando e não tivesse lavado a louça, eu até que ia entender. Mas ele nem fez o estudo. Então, é só eu conseguindo entender, deixando a minha bolsa, entrando pro meu banho, ou vestindo a minha roupa de academia, fazendo o meu exercício, e depois voltando e conversando com ele. Ai, Débora, mas aí, meu Deus, muito mimizento esse jeito de lidar com o adolescente. Quer dizer que eu não posso brigar com ele porque ele não fez uma coisa que ele deveria ter feito? Sim. Por quê? Porque se eu brigo com este adolescente, eu não estou ajudando ele a entender este processo dele, e o que eu estou ensinando para ele é que eu não posso contar com este adulto que está comigo, que é o meu porto seguro. Porque eu entendo que ele precisa ter responsabilidades. E pode ser que ele não fez porque ele não quis fazer. Mas aí eu tenho que entender por que ele não está querendo fazer,
Vocês entendem? É assim que a gente vai tendo a condição de se aproximar desse adolescente, de se conectar com ele. Por isso que às vezes eu falo, é melhor deixar esfriar a cabeça, né, um termo bem popular, esfriar a cabeça, fazer um outro movimento que te ajude a regular, inclusive movimento físico nos ajuda nisso, para depois conversar com ele, tá? Porque, gente, às vezes a gente acalma a nossa voz, né? A gente fala assim, eu não vou brigar, eu sei que brigar não adianta, não resolve, e eu já aprendi que não faz bem. Então eu não vou, isso acontece, tá? Não sei se acontece na sua casa, acontece. E a gente deixa a voz branda, mas a forma como a gente coloca é de, às vezes, uma ironia, um deboche, um autoritarismo. Então eu falo manso, mas eu falo, eu estou mandando. Você vai fazer. Você não tem alternativa. Entendem? Então, eu ser incisivo naquilo que eu estou dizendo não tem a ver só com o tom de voz. E aí, de novo, que entra a nossa regulação. E essa tal dessa regulação, gente, é um processo para todo mundo que está nesse processo de se melhorar enquanto pessoa, de melhorar os seus relacionamentos, porque tudo parte de como eu sinto, de como eu entendi que eu sinto e de como eu entendi que eu posso ou não sentir. Porque, na maior parte das pessoas, a gente não aprendeu a sentir, tá? Então, o que acontece? Isso é uma coisa de um efeito dominó, né? Então, eu não aprendi a sentir, a reconhecer as minhas emoções, porque a minha mãe não aprendeu a reconhecer as emoções dela. E eu falo em mãe, gente, por uma questão genérica, tá? Porque pode ser pai, enfim, quem tá cuidando dessa criança, desse adolescente. Por consequência, minha avó também. Então, vocês entendem que não é por maldade que a gente não aprendeu, que não nos foi permitido. Só que quando eu tenho um adolescente que está explodindo em raiva na minha casa e eu não sei lidar com aquilo, porque eu não sei lidar com a minha raiva, como é que eu vou ajudar ele a se regular? Como é que eu vou acolher ele? Como é que eu vou dizer eu tô aqui para aquilo que você precisa? E eu entendo que você está sentindo essa raiva, porque você está passando por esse momento, porque isso te frustrou. Vocês entendem? E aí, o que acontece na fase adulta, para você entender aí, você adulto, que as tuas emoções podem não estar sendo reguladas no teu dia a dia. A gente vai sentindo isso em forma física, tá? A gente vai tendo reações do nosso corpo de franzir a testa todo momento, por questões de tensão. A gente pressiona o nosso maxilar, a gente tensiona essa região do nosso corpo por estar sempre tensionado em algumas emoções que também estão lá no limbo, que eu brinco, de sentir dor nas costas, pela mesma questão de estar sempre tensionado, de às vezes por eu não regular a raiva, eu sentir no meu estômago, ou questões intestinais, de eu anestesiar com coisas como alimentos, ficar muito tempo no celular, jogar muito, que isso é um sintoma do adolescente também, beber, fumar, comer muito doce. Então essas são anestesias, comprar, fazer compras, são anestesias porque estão acontecendo coisas na minha vida, eu não sei lidar, e para eu conseguir colocar isso para fora de alguma forma, eu uso de anestesias para ficar mais leve essa sensação. Como que eu costumo... Ai, gente, desculpa. Pessoa italiana, fala com a mão, vai batendo no microfone. Deixa eu até arrumar ele aqui. Como que eu costumo falar, explicar isso para os meus pacientes? E aí eu vou tomando uma água, vocês me perguntem aí alguma coisa que vocês queiram também. Como que eu costumo mostrar isso, ensinar isso para os meus pacientes? As nossas emoções, a gente nasce com elas, tá? Então, no cérebro do bebê, as emoções elas já estão acontecendo, tá? Na sua proporção de
de funcionamento, mas estão acontecendo. E aí, ao longo da vida, a gente vai aprendendo o quê? Ah, não foi nada, não aconteceu nada, isso é feio de sentir, para de sentir raiva, quer sentir raiva, vai pro seu quarto. Gente, tem um livro que fala disso que eu sempre achei horroroso, que é o livro, vocês vão até mas enfim, vou falar igual, que é Quem Ama Educa, né? Que fala que, você quer sentir raiva, então você vai sentir raiva longe de mim, porque eu não sou obrigada a sentir raiva, não sou obrigada a escutar choro. Enfim, voltando aqui. Então, se eu aprendo que quando eu choro, eu vou pro quarto, que quando eu sinto raiva, eu tenho que ficar no cantinho do castigo, que quando eu respondo alguma coisa, meu celular é tirado de mim. Então, o que eu aprendo ao longo desse tempo, dessa estrutura de infância e adolescência? Que eu não posso sentir, certo? Então, como que a gente vai lidando com isso ao longo dessa adolescência que está se formando e da fase adulta? As emoções, então, elas estão vindo para dizer pra gente que alguma coisa não tá legal, né? Que eu senti raiva de alguém que falou alguma coisa de mim e que fere um valor meu, que eu fiquei triste porque uma amiga minha saiu e não me chamou, enfim, mas eu não tenho o direito de sentir. Então a gente pega essa emoção e a gente guarda ela num quartinho da bagunça, que é aquele quartinho que, se você tem em casa, você vai saber que a gente quase não mexe, a gente só vai amarrotando coisa, tá? Então a gente pega essa emoção e guarda lá e fecha a porta bem rapidinho. Só que o nosso cérebro, ele é muito bom, obrigada. Ele tem um sistema de segurança. Então nesse quartinho da bagunça existe esse sistema de alarme, tá? Então, conforme eu vou juntando essas emoções lá e não vou lidando com elas, não vou olhando para elas, não vou percebendo, o meu cérebro vai falando assim, tem um foco de incêndio aqui, pegou um fogo, tinha muita coisa aqui, pegou fogo aqui. E esse fogo tá pequeno. Então, esse barulho que esse alarme de incêndio causa, ele nos incomoda, né? Que às vezes é uma dor de cabeça, às vezes é uma ansiedade que faz a gente acordar de madrugada, mas a gente fala, o que é isso? Já passou, ou vai lá e toma um remédio para dormir melhor. Mas o alarme tá tocando, a gente só vai lá e desliga o alarme porque esse barulho tá incomodando a gente, mas ele continua lá, o fogo continua lá. Se a gente não olha para esses sinais que o nosso corpo está nos dando, como essas dores, se a gente não entende essas emoções que a gente está suprimindo porque a gente não aprendeu a lidar, a gente vai tendo sintomas piores, né? Como a própria ansiedade é um sintoma da gente suprimir essas emoções por muito tempo. Então, as emoções, elas são importantes. A questão é que a gente não aprendeu a olhar para elas e compreender que elas estão ali para algo bom, para algo que nos diz que aquilo nos incomoda. Porque se eu sinto raiva porque o meu filho não teve um compromisso, que ele não respeitou um combinado, então peraí, eu preciso entender que isso é importante para mim, isso é algo que eu não quero deixar passar, né? Eu não quero deixar, tá tudo bem, eu lavo a louça agora. Não, eu quero conversar com este adolescente, eu quero conversar com meu filho e dizer que isso é importante da gente manter e achar estratégias de como isso vai acontecer, né? Então assim, tá muito, você teve inglês, você tem aula, teve aula dia todo ontem, daí tem muita tarefa e hoje foi dia de fazer comida, então teve muita louça para lavar. Então tá, então como que a gente vai fazer para administrar isso tudo, né? Como que a gente vai minimizar, que não seja tanta coisa para você, mas que você consiga realizar o que você precisa, né? Por quê? Porque eu estou compreendendo a necessidade dele, eu estou dando a oportunidade dele de falar comigo, dizer como que ele se sente, o que tá muito, o que tá pouco, como que ele gostaria que fosse, e de eu entender as minhas condições, as minhas necessidades e aquilo que eu quero como educação para o meu filho,
eu dizer, tá, então eu não consigo deixar você sem fazer nada, não é justo comigo também. Então, ao invés da gente fazer almoço na terça, a gente vai fazer almoço na segunda. Ou, enfim, na terça a gente pega uma marmita, na quarta-feira a gente cozinha, porque aí você tem mais tempo, você tem menos demandas. Entenderam? Então, a gente negocia, porque eu estou dando voz para esse adolescente, eu estou levando em consideração como ele se sente, o que ele tem como possibilidades, mas eu também coloco aquilo que é importante para mim, enquanto adulto, enquanto pessoa que está educando, para que a gente chegue numa coisa um pouco mais balanceada, né? Então a gente dá esta flexibilidade, tá? E isso para o adolescente é muito importante. Por quê? Porque ele sente pertencimento, ele sente que ele pode contar, ele sente que ele pode trazer aquilo que ele não concorda, por que ele não concorda, como que ele gostaria que fosse, ainda que ele saiba que não é que ele está dizendo algo que as vontades dele vão ser atendidas, mas pelo menos ele está sendo ouvido e a contribuição dele está sendo escutada e levada em consideração numa decisão da casa em que ele faz parte, tá? Então, pontos aqui importantes para a gente lembrar. As nossas emoções, elas nascem com a gente dá significado para essas emoções, e isso faz com que eu sinta de uma determinada forma determinadas situações, e aí por isso que a gente tem assim, uma pessoa que não liga tanto para uma situação de casa, e outra que talvez ache aquilo um absurdo, tá? A intensidade, né, essa falta de, essa diminuição, essa não, na verdade não é nem que é uma diminuição, porque na verdade eles não têm, né, mas eles têm um controle de impulso diminuído, tá, emoções muito mais intensas nesse cérebro, né, bombardeando ele de emoções, ele às vezes conseguindo lidar, às vezes não, conseguindo regular, às vezes não, dependendo do que ele tem de estrutura. E quanto mais desregulado emocionalmente este adolescente estiver, mais apoio, mais acolhimento eu vou precisar dar para este adolescente. Dúvidas? Alguma dúvida, gente? Alguma coisa aí que de repente não ficou claro, para talvez quem entrou em algum outro momento durante eu estava explicando algo? Deu para compreender por que a gente precisa olhar para as nossas emoções para que a gente dê essa estrutura? Vocês precisam de mais exemplos do dia a dia? Vou dar mais um exemplo, tá? Então, deixa eu pensar aqui como é que eu falo isso. Espera aí. Isso aí tem a ver com paciente, com casos de paciente. Então, assim, a mãe é muito... a emoção que acaba predominando nela é a questão do medo. E ela geralmente se afoba nas coisas que estão acontecendo com a filha. E acaba que isso, além de passar para essa filha essa sensação, essa experiência de medo, né, dela estar sempre se preocupando muito, não confiando nas pessoas de uma forma saudável, tira dela uma certa autonomia, uma certa independência. Por quê? Porque a mãe está sempre com o pé na frente, meio que protegendo, meio que dizendo não vai fazer, e não explica por que não vai fazer, até explica, mas de uma forma um pouco catastrófica, assim, né? Então, qual que é o sintoma dessa adolescente? É a ansiedade e uma restrição social. Por quê? Porque eu não posso confiar, né? Então, assim, esse é um caso, tá, gente? Mas o quanto que as nossas emoções, a forma como eu lido com a nossa emoção, vai impactar também o adolescente em como ele se desenvolve na vida, né? Não é só comigo dentro de casa, mas também comigo dentro de casa. É isso. Deu para entender? O mais importante eu trouxe para vocês. Nossa, e eu passei, hein? Falei que ia falar pouco, meu Deus, falei 40 minutos quase.
Deu para entender, gente? Porque eu acho que daí agora eu vou estar sendo repetitiva. Vocês têm ali as orientações como resumo, mas assista de novo essa live se vocês precisarem, encaminhem para pessoas aí que talvez vocês entendam que precisam desse tipo de conteúdo, tá? E é isso aí. Deixa eu ver qual que é a pergunta. Ai, que maravilhosa, Érica! Obrigada por estar aqui. Obrigada. Que bom que deu para entender. Quando o adolescente não tem perto dele rede de apoio, de que forma ele pode buscar isso? Com rede de apoio, gente. O adolescente ele não tem estrutura para lidar com isso sozinho igual o adulto, tá? Então, se ele não tem pais que ele pode contar, ele vai precisar de outras pessoas que ele pode confiar para ele conseguir se regular. Regulação emocional se dá com pessoas, tá? Então é nessa corregulação. Sou eu ajudando você a regular. E isso na criança e no adolescente é obrigatório. Eles não conseguem fazer isso sozinhos, tá bom? Então ele vai precisar. Tio, tia, alguém que dê esse suporte. Às vezes avós vão dar esse suporte, né? Mas o adolescente ele não tem estrutura cognitiva ali no cérebro, emocional, para lidar com isso sozinho, certo? Olha, eu batendo de novo o microfone. Ê, vidão! É isso aí, gente. Então, mais informações, se vocês quiserem, tem o grupo lá de pais, se vocês quiserem entrar, tá na bio, tá? O projeto que eu montei para vocês, para ajudar vocês nessa relação de pais e filhos, também tá lá na descrição, tá? Do Instagram. Acessem, tirem dúvidas, podem tirar dúvidas lá pelo grupo. E é isso. Muito obrigada, gente. E até amanhã, que amanhã tem mais live.